O Bob Esponja chama o Lula Molusco de Hyun no desenho em coreano. Mês passado, hitou um tweet onde uma pessoa se questionava se nos desenhos estrangeiros, quando passados na Coreia, né, depois da tradução e da dublagem, se os personagens usavam termos honoríficos para falarem uns com os outros. E eu confesso que eu fiquei um pouco obcecada por esse assunto, então eu decidi investigar para vir aqui falar para vocês. E já adianto que não, o Bob Esponja não chama o Lula Molusco de Hyung, mas tem outros casos muito interessantes sobre o uso de honoríficos na dublagem coreana. Oi divas, eu sou a Vicky, sejam bem-vindas ao meu canal. Esse tweet me chamou muita atenção porque, gente, eu amo dublagem. Eu acho uma coisa, assim, incrível. Uma arte por si só. Então, nesse vídeo eu decidi trazer aqui pra vocês algumas curiosidades sobre dublagem, como são feitas as traduções e quais pontos culturais são bem relevantes na hora de fazer essas traduções de uma língua pra outra. Pra começar, o que são termos honoríficos? São títulos, expressões ou formas de tratamento que transmitem respeito por uma pessoa, geralmente em relação à sua posição ou função. Eles são usados para se referir ou falar com alguém com certo nível de formalidade e consideração por aquela pessoa. No português, a gente tem alguns termos que são bem utilizados, como senhor, senhora, senhorita. Aqui no Brasil, eu tenho a impressão de que a gente usa esses termos mais na forma escrita do que na forma falada, a não ser que o seu trabalho requer algum nível de formalidade. Já na Coreia, os termos honoríficos são muito utilizados, tanto na forma escrita quanto na forma falada. Quem nunca viu algum clipe de um idol falando Hyung ou Oni? 서창빈 형, 서창빈 형. 황현진 형, 김승민 형, 방찬 형, 이필릭스 영국 형, 한지성 형. 이민호 형. E lá na Coreia, eles têm muitos termos honoríficos que a gente não tem uma tradução aqui para o português. Os termos que eu citei anteriormente, por exemplo, Hyun é um termo utilizado para homens mais novos se referirem a homens mais velhos. Oni é um termo utilizado por meninas mais novas para se referir a meninas mais velhas. E esses termos também podem ser usados para descrever irmãos mais velhos, ou seja, tem um grau aí de familiaridade entre as pessoas que estão falando. Aqui no Brasil não, gente, todo mundo é irmão, seja irmão mais velho, irmão mais novo. A gente não tem uma palavra que defina esse respeito pelo seu irmão mais velho. E isso já mostra uma diferença cultural entre o Brasil e a Coreia. Saber esses termos honoríficos é muito importante pra gente que consome cultura coreana. Eu pesquisei muito sobre isso durante o meu TCC, sobre como a falta de repertório atrapalha o nosso entendimento de obras cinematográficas na Coreia. Nesse caso especificamente, a gente consegue compreender o nível de respeito que um personagem tem pelo outro, quem é superior a quem numa empresa, qual o grau de familiaridade e vários detalhes que às vezes a gente deixa passar porque a gente não conhece a língua coreana. Agora, falando um pouco mais de dublagem, a dublagem tem um trabalho muito mais apurado do que só traduzir de uma língua para outra o roteiro de um filme ou uma série ou qualquer obra audiovisual. É necessário levar em consideração vários aspectos culturais para que esse texto novo traduzido faça sentido e converse com o público-alvo daquele país. Tem que ser considerado particularidades linguísticas, vícios de linguagem e até mesmo quais memes estão em alta naquele momento, para que tenha uma adaptação condizente e aquele público consiga ver aquela obra audiovisual que foi feita em outro país, mas que mesmo assim faça sentido pra ela. Depois que eu tive a ideia de gravar esse vídeo, eu fui dar uma pesquisada, porque eu sou formada em cinema, mas eu não trabalho com dublagem, nunca trabalhei. E eu achei esse vídeo do Guga Almeida, que é tradutor e dublador, e ele explica perfeitamente o que eu tô tentando dizer. É importante que o que a gente traduza seja reconhecível no nosso idioma, que aquilo faça total sentido pra gente quando tá sendo dito. Porque senão você tá só traduzindo ipsis literis, aí você tá traduzindo de forma literal. E aí quando você traduz de forma literal, assim, tá certo. Pode ser que sim, pode ser que esteja certo, pode ser que você não tenha tropeçado em nenhum falso cognata, pode ser que você não tenha feito nada de errado, tá certo, mas não tá com a cara do brasileiro, sabe? Pode não tá com aquele temperinho, com aquela pimentinha, com o molhinho do dendê. E eu não poderia fazer um vídeo de dublagem sem deixar essa pérola da dublagem brasileira pra vocês. Seu prego. Eu não... Ai! Taca a mãe pra ver se quica, Glenn. É claro que o texto original dessa dublagem não era Throw the mother to see if kicks. Então, quem traduziu esse texto pegou ali o texto original, viu qual era a personalidade daquele personagem, porque isso é muito importante também, e adaptou para uma linguagem que fosse engraçada aqui no Brasil. E agora, voltando para o nosso debate principal,
o uso de termos honoríficos nas dublagens coreanas servem para definir esse grau de intimidade, esse grau de respeito que um personagem tem pelo outro. No caso do Bob Esponja, ele não chama o Lula Molusco de Hyun porque eles não têm essa relação de amigos. Não é uma relação de amigos quase irmãos, porque a gente vê idols se chamando assim, que já convivem há muito tempo juntos. Tanto que quando eles falam sobre outra pessoa mais velha, eles geralmente usam Sunbenim, que às vezes é uma pessoa que ele não é próximo, mas que ele tem um grau de respeito porque é um sênior dele. Mas um fato muito interessante é que o nome do Lula Molusco na versão coreana do desenho é Jinjingi, que vem da palavra Lula em coreano, que é Ojingo. Então eles pegaram esse meinho do Jin e fizeram Jinjingi, como se fosse um termo quase que carinhoso, vai. Se você já assistiu o desenho, você vê como que o Bob Esponja enche o saco do Lula Molusco. E eu acho esse nome sensacional, porque parece que ele tá forçando um apelido ali pra ser carinhoso ou, enfim, zoar ele de alguma forma. E eu acho genial. E outra curiosidade, porque sim, aparentemente eu estudei a lore inteira de Bob Esponja em coreano pra fazer esse vídeo pra vocês. O nome do seu siriguejo no desenho em coreano é Jipke Sajam. E o Bob Esponja, como é funcionário dele, chama ele de Sajam님. 사장님, 설거지 다 끝났어요. 저 가요. 잠깐! 날도 날인 만큼 무서운 얘기 하나 해줄까? 됐어요, 사장님. 근데 괴물도 나와요? Que é a forma como a gente chama o nosso chefe lá na Coreia. Tem um fato muito legal pra falar disso também, que foi uma experiência própria, que eu sou muito fã de Alice no País das Maravilhas. Tipo, eu sou obcecada. Já vi milhares de vezes e posso recitar o filme todinho aqui pra vocês, se vocês quiserem. Então, já vi em português, já vi em inglês. E aí, quando eu acessei o Disney Plus, eu vi que tinha em coreano. E aí eu fiquei curiosa e fui assistir. E, gente, na primeira cena, a Alice está ouvindo a história que uma moça mais velha está contando pra ela. Até então, eu nunca soube se era irmã, se era alguma professora. Eu não sabia porque no texto em português e no de inglês não é falado isso. E aí tem uma hora que a moça chama a atenção da Alice porque ela não está prestando atenção. E a resposta da Alice é a seguinte. 미안해 언니. 하지만 그림도 하나 없는 책에 어떻게 정신에 집중할 수 있겠어? 미안해 언니. Ou seja, a Alice usa o termo oni para se referir a essa moça mais velha. Então elas têm ali uma relação bem próxima, ou então é a irmã mais velha da Alice. E beleza, que pode ser um sentido adicionado. Elas podem nem ser irmãs, mas eu acho tão legal como que uma palavrinha no meio de um texto pode adicionar um sentido completamente diferente àquela história e a relação daquelas personagens. Depois disso eu pausei, fui surtar, eu não terminei de ver o filme em coreano até hoje, porque foi só esse baque no início que já me deixou tipo... Agora me diz aqui nos comentários se você tem alguma experiência assim, percebendo termos honoríficos sendo utilizados em obras dubladas em coreano, porque, gente, juro, eu amo. Eu entrei de cabeça nesse tópico e eu fiquei hiper focada até gravar esse vídeo pra vocês. Tá vendo como a dublagem tem um papel super importante no entendimento dessas obras estrangeiras? Aliás, eu sempre fui muito fã de animação e eu acho essa uma ótima dica pra quem tá aprendendo coreano. Pega a sua animação favorita e tenta caçar ela dublada em coreano. Com legenda, claro, porque nesse início fica difícil mesmo de entender. Mas olha, é uma sensação muito legal. Quando você aprende uma língua, você junta ela com alguma coisa que você é fã, que você é apaixonado desde criança, e você junta essas coisas. Testa aí e depois você vem aqui me falar, porque eu acho que é uma dica boa. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve no canal e espero ver vocês no próximo vídeo.